Quem consegue resolver? Pode falar, não tem problema, pode estar. Pode falar. Quem é? Inventando? Que matéria você vai estudar, não sei o que, sexta série. Não pode. Sexta série, tu sobe. Resolva. Vocês não estão inventando, gente. É para resolver a equação que está no quadro. Vai ficar difícil. A equação que está no quadro. Tem uma equação no quadro. Não, eu quero resultado só. Vamos lá, e aí? É igual a 5. Vamos lá. Difícil, né? Vamos lá, vamos. Participa. Angelita, participa da aula. Vamos lá. A gente está em sala de aula aqui. E vocês não viram. 18x. O pessoal que está em pé Passa o banheiro. pode ajudar o colega agora. Não pode tirar a mão. Assim, ó, mas antes de falar, qual é o resultado da equação? Quem está em pé? 3. 3, perfeitamente. É 3 o resultado da equação. 2x mais x. Agora a gente quer que vocês novamente tentem resolver. Você já sabe o resultado. 2x mais x. Ah, 2 mais 1. Ou 5 menos 2. Agora o pessoal que está em pé 5 menos 2. ajuda o pessoal a resolver a equação. Pode falar, então vai. É igual a 5. É igual a 5 menos 2. Acertei. Qual é? 3. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda com três? O colega já não? Não, ela tá quietinho. O Murilo está te escutando aí? Não, Então tá. Vamos ver, ajuda os colegas ajudaram vocês a resolver a equação? Quando teve a ajuda dos colegas ficou mais Não fácil? ficou mais fácil de resolver? Possível. Então tá. Pode terminar. Pode girar e aqui, ó. Tá certo? Que legal. Porque ela tem ouvido a minha. Não ficou bem mais fácil? Eu quero por isso Pode pegar agora contigo, né? só faz o seguinte. Nós desenvolvida na... Gente, qual que é a ideia desse Eu tá assunto? com medo. Não, ela tem assim, já. Na verdade, eu até me empolguei aqui em chegar a vocês porque... Aquela vez eu entendi. Havia ali nos olhos. Eu não tava assim, eu sei que vai ouvir. Mas imaginem assim, ó. Aqui a gente está numa sala de aula de nível superior. Agora imagina um professor desenvolvendo uma atividade dessa de uma terceira série, uma quarta série. Não vou falar quarta série, mas porque eu tenho referência. Eu sei que agora mudou, é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas como eu tenho referência de primeira, quarta série, numa oitava, numa sétima série, difícil seria trabalhar uma atividade dessa. É um pouco difícil. Imagina a gente que é adulto que já cria um caos já de desenvolver isso aí. Gente, assim, ó, duas ideias que tem essa dinâmica. Uma, não sei se vocês perceberam, eu troquei as duplas, e geralmente é sempre as mesmas duplas, sempre o mesmo grupo. Aí tem um grupinho que vai bem porque tem a força daquele que está do lado ali. Vamos dizer, tem um que tá, geralmente é um que está precisando de ajuda, está lá quieto sozinho. Outra coisa, que é aí que entra a criatividade. Aqui foi representado a falta da visão, né? Mas, na verdade, nós não estamos falando só de falta de visão. Todo mundo tem seus limites, todo mundo tem as suas dificuldades. Aqui está representado a falta de visão. Tendo a ajuda do colega ficou mais fácil, não ficou? Tá? Aí que entra a criatividade do professor em sair daquela aula rotineira, de um sentado atrás do outro, de passar no quadro. Vocês podem ver, nós temos projeção aqui hoje? Por quê? Por isso que eu falei que eu gostei de fazer com Marlon. Nós dois somos contra projeções. Tem professor que fala, tem não sei quantos anos lecionando, e a minha aula modernizou. Ah, ele copia, cola, projeta no quadro. A aula dele é moderna. Antigamente ele tinha que escrever no quadro, agora ele projeta. Que modernidade, né? Tentei
ser o mais criativo possível, tive muitas outras ideias. Essa acho que foi a melhor, assim, na minha visão, e não dá muito errado, acho que funcionou bastante. O Marlon vai fazer agora um pequeno desenvolvimento. A gente veio trabalhar esse texto aqui, da Albertina, que é a criatividade como princípio funcional da sala de aula, a multidisciplinaridade. O que acontece em sala de aula? Por que essa criatividade? É desenvolver essas atividades em sala de aula, não vendo a sala de aula como a aula comum, a aula que a gente está acostumado, que é um sentado atrás do outro, o professor passando no quadro, ou até mesmo projetando, e só alguém que está no quadro. Tá? A gente busca a criatividade em sala de aula, extrapolando os limites da sala de aula. Tá? Vendo isso aqui como um ambiente social. Desenvolvendo, trabalhando isso como um ambiente social. O que acontece? O professor sai do foco principal da sala de aula, ele passa a ter uma ferramenta dentro da sala de aula para desenvolver junto com os alunos, fazer os alunos desenvolverem a criatividade no trabalho com o conteúdo que está sendo tratado. Isso aí que a gente vem trazendo essa... Assim, ó, dentro da sala de aula não tem ninguém mais importante. Nem o professor, nem o aluno. Se a criatividade vem do aluno, então o professor saiba aproveitar que aquele aluno é criativo e faça toda a turma. Não é o professor que vai coordenar, não, minha aula é criativa porque eu sou criativo. Não é. A turma é o todo, não é o professor. Aqui no livro aqui tem, ela pesquisando em sala de aula, ela pesquisou uma turma de terceira série, onde uma professora dava aula de matemática, o nome dela é Angelita. E ela desenvolvia a aula dela numa dinâmica totalmente diferente. Que a Albertina até ficou impressionada como é que ela ia vencer o conteúdo para uma turma de terceira série. Se a aula dela não estava preocupada em quantidade. Ela até chegava no quadro, no início da aula, colocava o que eles tinham que desenvolver durante o dia. Mas ela não conseguia cumprir. Mas ela não estava preocupada em cumprir. Ela não estava preocupada com quantidade, e sim com qualidade. Uma das aulas que a Albertina assistiu dela foi quando ela foi trabalhar medidas com as crianças. Medidas, metro, centímetro, polegada. E o que ela fez? Ela pegava na aula dela, instigava as pessoas, os alunos dela, a desenvolver aquele conteúdo junto com ela. Eles passavam a ser o foco do assunto. Como ela fazia isso? Ela chegava e fazia perguntas para eles. A primeira pergunta que ela fez dando aula de medidas, ela perguntou: pessoal, o que vocês entendem sobre medida? Ou o que é mais importante para se medir? Como eles tinham caixas de objetos que trabalhavam em sala de aula, como é uma turma de terceira série, geralmente se usa exemplos para se mostrar, por exemplo, a caneta, o treinamento. E dentro da caixinha de objetos tinha uma trena. E um levantou e disse: não, o mais importante para medir é a trena, porque todo mundo briga para ter a trena para medir. E foi trabalhando nisso aí. E ela ia contar uma história sobre as medidas. E ela começou a desenvolver essa curiosidade dos crianças. E estimular eles: espera aí, como é que vai funcionar essa história? Como é que é essa história? E então ela ficou analisando, a Albertina ficou analisando isso aí e vê que a professora, ela saía do foco principal da sala de aula, de trabalhar em quadro e tudo mais, e deixava as crianças, aguçava a curiosidade das crianças, para quê? Para elas desenvolverem a aula junto com ela. Isso é de fundamental importância. Só que isso é muito difícil hoje em dia de se ver isso. Porque geralmente o professor entra dentro da sala de aula, ele é desenvolvedor do conhecimento, ele passa, o aluno aprende, se não aprendeu, o aluno... Deixa eu ler uma frase aqui da professora. Notei que é mais significativo que a criança compreenda os processos do que imitar e automatizar regras simplesmente. Foi isso que disse a professora Angelita. E isso que ela fazia. Por isso que ela não se preocupava com a quantidade, sim com a qualidade. E foi nisso aí que a Albertina viu que esse método, esse desenvolvimento era de fundamental importância para a criatividade como princípio funcional na sala de aula.